Então, nós vamos voltar à nossa série de milagres que eu comecei no início do ano. E hoje o milagre que está na sequência é o milagre de Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Eu lerei a partir do versículo de número 10. Lucas 13, a partir do versículo de número 10. Lucas 13, a partir do versículo de número 10. Eu convido a igreja que se coloque de pé. Enquanto você levanta, eu vou colocar esse celular aqui no modo avião, porque você está cansado de saber que Jesus fala comigo no sermão. Lucas capítulo 13, e eu vou aumentar aqui. Aí, pronto. Lucas 13. Quem encontrou pode dizer, achei. Quem não encontrou, diga, me ajude. Que bom. O povo aqui sabe abrir a Bíblia. Lucas 13, a partir do versículo 10. Mateus, me ajuda com esse óculos aqui. Obrigado. Pastor Galo, muito obrigado, reverendo. Lucas 13, a partir do versículo 10, irmãos. Está chegando o óculos, eu não vou nem usá-lo, mas obrigado, pastor. Assim diz a palavra do Senhor. Esteja atento à leitura bíblica. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio a ele uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias, para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Todos comigo, 17. Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Pai, fala o nosso coração nessa manhã. Glorifica o nome de Jesus. Pai, a igreja é tua, Senhor, eu sou teu. Nós somos todos remidos no sangue do teu Filho amado. Nós te louvamos, Deus, pelo grande Redentor que providenciaste para nós. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Rei, o amado da nossa alma. É por causa dele, Deus, que nós estamos aqui. É porque ele realizou em nossa vida o grande milagre da salvação. E agora, Deus, por causa dele, nós estamos aqui para ouvir tua voz. Deus, fala conosco. Alimenta o nosso coração. Talvez aqui alguém esteja com o coração desanimado. Talvez aqui alguém esteja olhando para as dificuldades das circunstâncias. Mas apresenta diante de nós nesta manhã o nosso Rei vencedor. E que, ó Deus, ao contemplar a tua glória revelada na face de Cristo, nós com o rosto descoberto, como diz a tua palavra em 2 Coríntios, sejamos transformados de glória em glória. A tua palavra diz que quando temos o rosto descoberto e contemplamos a glória de Deus revelada na face de Cristo, ao contemplar a tua glória, Senhor, nós seremos transformados de glória em glória. Então é isso que queremos nessa manhã. Queremos ver o Senhor. Que Jesus se levante e brilhe nessa manhã. Que Ele se levante do livro. E que porque Ele venceu, nós saibamos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Fala conosco, Deus, nós te pedimos a bênção em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. O hino 147 do nosso hinário, meus irmãos, começa dizendo: quando a alma sequiosa chega à voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se
e mostrar algum valor, vencendo, vem Jesus. Você se lembra do coro desse hino? Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O nosso Senhor é o vitorioso dos vitoriosos. Nós sabemos disso porque no terceiro dia o anjo do céu baixou, a pedra ele rolou, da morte o Cristo se levantou, o nosso rei está vivo, Jesus ressuscitou. Mas todo o seu ministério, amado amigo e irmão, foi para revelar o poder do Senhor Jesus sobre o seu inimigo, sobre o pecado e sobre a morte. E quando Cristo chega, amado amigo e irmão, a morte tem que desaparecer, porque Ele mesmo disse de si que Ele é a própria vida. E no texto que lemos, nessa manhã, o Senhor Jesus foi convidado para pregar, amado amigo e irmão, numa das sinagogas da região na qual ele vivia. E ele pregou. O nosso culto cristão, não sei se você sabe, ele começou embasado no culto da sinagoga. Então, o Senhor Jesus foi o pregador da sinagoga naquela manhã. E quando terminou o culto, provavelmente depois da bênção, havia uma mulher ali que precisava ser curada. E o Senhor Jesus a curou, revelando o seu poder. E por causa disso, o texto nos apresenta a vitória de Jesus. A vitória de Jesus. Nós cantamos glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. Ao olharmos para esse texto, a palavra nos revela que a vitória de Jesus é vitória sobre o diabo. A vitória de Jesus é vitória sobre o diabo. Se você olhar comigo para o texto, diz a palavra do Senhor que depois que Jesus prega, havia ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Aqui, amados irmãos, a palavra traz diante dos nossos olhos uma mulher que não tinha as suas faculdades mentais possuídas pelo diabo. Mas o diabo, amados irmãos, colocara na vida dela uma terrível enfermidade. E de repente aquela mulher foi ficando curva, e imagine uma senhora que anda assim totalmente encurvada para frente, humilhada, olhando para o chão. Satanás colocara nela uma enfermidade e ela estava encurvada. Imagine, querido amigo e irmão, a perspectiva de alguém que vive 18 anos olhando para o chão. Isso afeta as emoções da pessoa. Isso afeta a sua maneira de olhar o mundo. Aquela mulher vivia encurvada e oprimida. Havia 18 anos, um espírito maligno colocara essa enfermidade nela. E quando termina o culto, Jesus chama aquela mulher na frente e diz para ela: mulher, agora você está livre da sua enfermidade. E colocou as mãos na cabeça dela. Irmão, imagine o milagre. Todo mundo via aquela mulher andando na rua assim. Ela não podia fazer nada, diz o texto. Ela não tinha possibilidade alguma. E quando o Senhor disse para ela: mulher, você está livre da sua enfermidade, impôs as mãos sobre ela. De repente a mulher desenvergou. Ela ficou reta. Por mais presbiteriano que eu e você sejamos, nós temos que saber que há lugar para dar glória a Deus no culto. Depois que essa mulher foi desencurvada, ela dizia: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Talvez fosse você: aleluia, calvinista, louvado seja Deus. Glória a Deus. Jesus, amado irmão, venceu o poder do maligno na vida daquela mulher. Você tem que saber, meu querido amigo e irmão, e nunca pode esquecer que a vitória de Jesus é vitória sobre o diabo. E é por isso, meu querido amigo e irmão, que você, como crente, nunca deve ter medo de diabo nenhum. Às vezes eu encontro crentes que morrem de medo do diabo.
Isso é uma falta de entendimento do Evangelho. Sabe por quê? A Bíblia diz o seguinte em Colossenses 2, 14 e 15. Preste atenção nessa leitura. O Senhor, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Havia uma notinha promissória da nossa dívida. E Satanás vivia nos acusando acerca da nossa dívida. Mas quando Jesus morreu por nós, ele pegou a notinha promissória e quando ele foi pregado ali, ele cravou na cruz para dizer que a nossa dívida estava paga. Agora, nosso inimigo não tem do que mais nos acusar, amados amigos e irmãos. Ele removeu contra nós o escrito de dívida. E aí sabe o que ele fez? Diz o versículo 15 de Colossenses 2. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quando Jesus morria, talvez num primeiro momento Satanás achou que estava vencendo. Mas quando ele bradou, está consumado, o véu do santuário se rasgou, amado amigo e irmão. E agora a presença de Deus é democratizada para a gente de cada raça, de cada tribo, de cada língua, de cada nação. Agora Satanás não pode mais cegar as nações, porque todas as nações que ouvirem o Evangelho, se arrependerem e crerem, serão libertas pelo Senhor. Ao fazer isso, a palavra de Deus diz que o Senhor despojou os principados e as potestades. Ele tirou as armas e tudo aquilo que era a força dos principados e das potestades e dos demônios. E diz o texto, amados irmãos, que ele os expôs publicamente ao desprezo. E que esse desprezo, querido amigo e irmão, foi o triunfo dele na cruz. Eu não sei se você sabia disso, mas quando o grande general Júlio César ganhava uma batalha e ele chegava em Roma, os exércitos conquistados vinham à frente sem suas armas, enrolados em cordas ou acorrentados. E quando eles passavam na Via Ápia, a multidão dizia, jogavam tomates neles, jogavam urina, jogavam excrementos. Eles foram despojados, eles foram humilhados. É isso aqui que Jesus fez com todos os demônios. Quando morreu na cruz, ele tirou o poder deles, de, querido amigo e irmão, destruir a vida dos crentes. E agora eles estão humilhados, eles estão envergonhados, eles podem ser vaiados, porque o Rei Jesus os venceu na cruz. É por isso que você não precisa ter medo de diabo, porque o Filho de Deus morreu na cruz para pagar os teus pecados, e ele triunfou de todos os demônios na cruz. É por isso que essa irmã foi liberta do poder de Satanás, que encurvava a vida dela. Há um outro versículo que eu gosto muito, 1 João 3,8. Ele diz assim, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E o final do versículo é maravilhoso, ele diz, para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Há mais de 15 anos atrás, nosso pastor reverendo Silas, que está enfermo hoje, gravou com seu amigo Daniel de Souza o CD Frutos do Espírito 3. E uma música que eu gosto muito daquele CD, que foi gravado ao vivo numa noite de louvor, ela chama Igreja Gloriosa. E o coro da música diz assim, para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, separando para si um povo santo, sem mácula e feiura, sua igreja gloriosa. E ele repete, para isso
o Filho de Deus, louvado seja Deus, irmãos, se manifestou para desfazer as obras do diabo, separando para si um povo santo, sem mácula e feiura, sua igreja gloriosa. O diabo não tem poder sobre a sua vida, meu irmão. O diabo não tem poder sobre a sua casa, meu irmão. O diabo foi derrotado por Jesus da cruz. Portanto, meu querido amigo e irmão, pare de viver como quem é escravo do diabo. Cristo morreu na cruz para pagar os teus pecados. E se você se arrepende nele e crê, você tem a vida eterna. E agora, querido amigo e irmão, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que o pecado já não tem mais domínio sobre você. Você agora pode se considerar morto para o pecado e vivo para Deus em Cristo Jesus. Então, querido amigo e irmão, pecado na sua vida não é mais regra. Pecado é acidente. Se você era um drogado, se você era um mentiroso, se você era um estelionatário, se você era um bêbado, se você era um prostituído, se você vivia na conduta homossexual, Cristo Jesus te libertou dessa escravidão na cruz. Você não precisa viver mais na prática do pecado. Se porventura tropeçar, a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que Deus te dê vitória contra o diabo, amém, meu irmão? Que Deus te dê vitória contra o diabo no seu dia a dia, quando você está sozinho. Que Deus te dê vitória contra o diabo na sua família, amém, meu irmão? O ataque do diabo contra a sua família não pode prevalecer, meu irmão, amém? Posicione-se em nome de Cristo Jesus. Ensine o evangelho em sua casa. Não tolere nada menos do que a sua família caminhando com Cristo Jesus. E sobre o seu trabalho também, Satanás não tem poder. Revele a glória de Deus em seu trabalho. E seja um instrumento de Deus onde você está. Porque o Filho de Deus se manifestou para destruir a obra do diabo. Que a obra do diabo seja destruída na sua vida, santo varão. Em nome de Jesus, amém. Mas o texto diz que o nosso rei continua vencendo. Você não cantou? Glória, glória, aleluia. Vamos lá? Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. A vitória de Jesus é vitória contra o diabo. Mas a vitória de Jesus é vitória contra a hipocrisia. A vitória de Jesus é vitória contra o diabo. Mas a vitória de Jesus é vitória contra a hipocrisia. Depois que Jesus, amado amigo e irmão, curou aquela mulher, o chefe da sinagoga, que era o pastor da sinagoga, aquele mesmo que tinha convidado Jesus para pregar. A mulher foi curada, pasme comigo. Ele era pastor daquela mulher, ele a conhecia. Aquela mulher andava 18 anos encurvada, agora a mulher endireitou e está dando glória a Deus. Mas aquele homem é tão bitolado pelo seu legalismo, que no lugar de dar glória a Deus com ela e abraçar Jesus, dizer, obrigado, Jesus, tu és o Filho de Deus. Ele se levanta e falou assim, pessoal, pode parar com esse negócio aqui. Hoje é o Shabá, não pode fazer trabalho nenhum. Tem de domingo a sexta-feira para você ser curado. Então, se você quer ser curado, vem no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. Mas no Shabá não pode ter trabalho nenhum. Que terrível, irmão. O legalismo acaba com a misericórdia e acaba com o amor do coração. Mas como aquele homem foi tão descarado, ao repreender o povo na presença de Jesus, o próprio Jesus se levanta e repreende a ele e a todos os seus inimigos. Jesus diz a eles o seguinte, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber.
Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Hipócrita significa literalmente hipócritas, atores, infiéis, homens de uma fé fraca. Vocês só encenam uma verdadeira religião, mas o coração de vocês não crê em Deus. E Jesus, amados irmãos, dá um tapa da hipocrisia deles tão claro. Por quê? Porque todos eles eram donos de animais. E os fariseus geralmente eram homens muito ligados ao dinheiro, irmãos, e às vezes até avarentos. E Jesus então mostra que todos eles que tinham um boi ou um jumento, que ficava preso no Shabá, eles soltavam, desamarravam o boi, tiravam ele da manjedoura onde ele estava comendo e levavam ele para tomar água. E depois traziam de volta. E aí Jesus fala assim: olha, se vocês levam o seu boi e seu jumento para tomar água no dia do Senhor, eu não ia libertar essa filha de Abraão. É uma serva de Deus, é uma filha da aliança, a quem Satanás estava escravizando há 18 anos. Para legalistas, animais valem mais do que homens. Para legalistas, seus projetos pessoais, seus usos e costumes, valem mais do que pessoas. E Jesus está dizendo que aquela mulher vale mais do que os animais deles. A situação é tão impactante, irmãos, que o versículo 17 diz que, tendo ele dito estas palavras, seus adversários se envergonharam. Jesus não tolera hipocrisia, irmãos. Jesus não tolera teatro espiritual, vazio de vida. A vitória de Cristo é vitória contra a hipocrisia. E o Evangelho de Lucas mostra isso muitas vezes. Se você se lembra, meu querido amigo e irmão, no dia em que Jesus salvou Mateus, Mateus era cobrador de impostos, publicano, odiado pelo seu povo, porque ele trabalhava para os romanos que escravizavam os judeus. E ele, então, cobrava os impostos do seu povo e extorquia o seu povo, porque ele tinha que pagar uma taxa a Roma e o que ele arrecadasse a mais era dele. Roma dava guarda para que ele cobrasse o imposto dos seus irmãos. E certo dia, Mateus estava lá, cobrando imposto na coletoria, enchendo as sacolas de dinheiro, idolatrando dinheiro como ele fazia muito bem. E Jesus passa na coletoria e olha nos olhos dele e diz: segue-me! E Mateus deixou aquela dinheirama toda para lá e foi seguir Jesus. E ele foi convertido naquele exato momento. E o coração dele ficou tão cheio de alegria que ele disse: Jesus, tem um monte de amigo meu que é rejeitado, que não pode pisar na sinagoga, várias prostitutas, vários publicanos. O que o senhor acha de eu fazer um banquete lá em casa, fazer um jantarzão lá em casa e convidar todo mundo? E o senhor se reúne e prega para esse povo. Jesus virou para ele, provavelmente falou assim: Mateus está esperando o quê? E Mateus, então, amados irmãos, convida os publicanos e os pecadores. E Lucas diz, amado irmão, que tinha muitos publicanos e muitos pecadores. E Jesus ali naquela festa, com aquela turma toda desviada, falando do amor de Deus para aquele povo. E as casas daqueles dias tinham janelas e portas abertas durante o dia. E os religiosos vieram para a porta da casa de Mateus, porque eles não se misturavam com aquele povo perdido. Eles eram péssimos evangelistas, porque eles se achavam bons demais, eles não se misturavam com os pecadores. Então Jesus estava ali, e eles na porta, dizendo: esse aí não diz que é profeta? Alguns não estão, dizendo que ele é até o próprio Messias. Como é que ele se junta com gente dessa laia? Como é que ele se junta com essa raça, com esse tipo de gente? Enquanto eles estão falando lá na porta, eu imagino Jesus saindo da mesa, se aproximando da porta e dizendo assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Quem se acha bom, irmão, não precisa de Jesus. Quem se acha sadio, saudável, não vai buscar o médico dos médicos. Os sãos não precisam dos médicos, e sim os doentes. Ele diz: eu não vim chamar justos, mas vim chamar pecadores para o arrependimento.
O problema dos fariseus é que eles não enxergavam seus próprios pecados, eles se achavam bons. E quem se acha bom não se arrepende dos seus pecados e não se aproxima de Jesus. Então, aquela classe de gente que era desclassificada, reconhece o seu pecado e se aproxima de Jesus. E o recebe como grande presente de Deus. Mas quem se acha bom demais, não se humilha. Está preso ao seu legalismo e aos seus próprios valores. Então, querido amigo e irmão, não pode ser misericordioso com ninguém. Jesus, então, vem para desmascarar todo tipo de hipocrisia. Irmão, será que nós temos sido hipócritas? Será que nós nos achamos bons demais? Será que você não anda julgando o mundo inteiro, cheio de justiça própria, e você olha para as pessoas e faz um raio-x delas e se julga como superior? Eu, às vezes, irmão, já vi muita gente fazer assim. Você vai cumprimentar a pessoa, ela pega na sua mão, ela faz um raio-x assim, você de cima a baixo, quase fala assim: quem é você, reles mortal, para dirigir-se à minha pessoa? E eu dou risada. Eu gosto de ver essas coisas, irmãos. Eu sou muito palhaço, que Deus tenha misericórdia de mim. Quem é velho de unida me ouviu contar no primeiro ano que eu estava aqui, que certa vez eu fui convidado para pregar na igreja presbiteriana de Copiapó. Copiapó é a capital da terceira região do Chile. E era um evento muito importante, Deus estava abençoando nossa igreja lá em Santiago, e o povo dizia que nossa igreja estava passando por um avivamento. E naquele evento de aniversário da igreja, o conselho da igreja, o pastor, me convidaram para que eu pregasse num culto muito importante. O templo da igreja de Copiapó era exatamente do tamanho do nosso. E lá estaria el intendente, que era o governador da terceira região. Então, as autoridades do estado, daquela província, estariam ali, daquela região, e seria um evento muito importante. E foi comigo meu amigo reverendo Manuel Hernández, que hoje é pastor da 4ª Igreja Presbiteriana de Santiago, à época era o pastor da 1ª. E quando nós lá chegamos, eu era um pastor muito jovem quando fui para o Chile. Eu comecei a pastorear, eu tinha 21 anos. Esse fato aconteceu, eu deveria ter 23 anos. E as irmãs da igreja diziam: este pastor nuestro é um lolito, né? É um adolescente, é um lolito, pero cuidémonos com ele, porque senão nos manduqueia a todos. Ernesto entendeu, que entende espanhol. E eles olhavam para mim e falavam assim: nosso pastor é tão jovem, mas Deus deu liderança para ele. E quando eu cheguei ali, na igreja de Copiapó, estava o reverendo Manuel Hernandes, e uma irmã veio nos cumprimentar e disse para ele: estimado, digníssimo reverendo Manuel Hernández, el gran pastor de la primera iglesia presbiteriana de Santiago. Ele disse: olá, irmã, que tal? Como está usted? Usted, em espanhol, irmão, não é a tradução literal de você. É um você como vai a senhora. É respeitoso. Tu é que é usado mais como você. E depois de cumprimentar o pastor, ela disse: como está usted? Ela olhou para mim do lado e falou assim: e tu? Quem eres? E tu? Quem eres? Irmãos, eu me senti um lixo. Eu falei: eu me chamo Roster, irmã. Roster? El reverendo Roster? Eres tu? Eu olhei para o lado e falei: sim, creio que sou eu. Mas ela me desprezou totalmente. Deus teve misericórdia naquele dia. Deus usou o sermão poderosamente. O Senhor visitou a igreja, trouxe grande quebrantamento. No final do culto, ela saiu: reverendo, que privilégio tê-lo aqui. Eu falei: agora eu sou reverendo, né, irmã? Agora eu sou reverendo, depois que Deus usou na palavra dele. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que nós sejamos doces e meigos como Jesus. Que nós tratemos a todos bem.
que nós sejamos amáveis para com todos. Sabe por quê? Porque todos nós somos farinha do mesmo saco. Todos nós somos pecadores. Não há ninguém melhor do que outro. Se você entendesse isso, você seria capaz de ser mais misericordioso. Você se relacionaria melhor com as outras pessoas. Nós somos de uma igreja tradicional, a igreja presbiteriana, e é uma bênção que nossa igreja ame as Escrituras e tenha valores preciosos. Mas para alguns irmãos é um absurdo ver os jovens tocando instrumento aqui. E eu fico perplexo, amados irmãos, que esses irmãos amam tanto um estilo tradicional que eles não querem nem saber se os jovens estão adorando a Deus conforme a Bíblia diz. Eles não querem nem saber que é melhor esses jovens estarem aqui do que estar na marcha gay, nas coisas do mundo hoje. Para eles, não, nós não podemos mudar. E não é nada infiel às Escrituras. Veja bem, nós, pastores presbiterianos, somos treinados para rejeitar tudo aquilo que é infidelidade às Escrituras. Mas porque um jovem toca um estilo de cântico que eu não gosto, eu vou falar, a igreja está se descaracterizando. A igreja estaria se descaracterizando se não houvesse pregação da palavra. Porque no culto presbiteriano o centro de tudo é a palavra. Olhe para esta igreja e para a arquitetura desse templo. O que está no centro? Quem governa a igreja de Cristo é a palavra. Então nós temos que ser misericordiosos. Mas às vezes os jovens correm o risco também de dizer, para que coral? O coral fica cantando, eu durmo, eu não entendo as letras que o coral canta. Deixa de ser soberbo, jovem. Você também precisa aprender história. Há coisas bonitas, há canções lindas, maravilhosas. Então nós temos que tratar com amor tanto quem canta no coral, como quem toca os instrumentos. E que Deus nos livre de hipocrisia, porque ninguém é melhor do que ninguém. Nós só somos salvos pela graça, mediante a fé na obra de Cristo Jesus. Então, meu querido irmão, nunca considere ninguém superior. Certa vez eu fui pregar numa igreja presbiteriana, e aí eu estava evangelizando naquela cidade, e eu falei para a pessoa, eu vou pregar naquela igreja presbiteriana à noite. A pessoa virou para mim e falou assim, naquela igreja? Lá eu não entro, não. Eu sou desclassificado demais para entrar naquela igreja. Será que as pessoas diriam isso da nossa igreja, irmão? Os crentes atuavam de maneira errada e faziam com que a vizinhança se sentisse desclassificada para entrar na igreja. Esqueceram o evangelho totalmente. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém? Que nós revelemos tanto a doçura, a misericórdia de Jesus, que nós, ainda que não abramos mão da nossa fé, nem daquilo que a Escritura diz que é certo e o que é verdade, que nós sejamos amáveis e misericordiosos para com todos. Que Deus te livre de hipocrisia, meu irmão. Que Deus te livre de justiça própria. Que Deus te livre de se achar melhor do que outros. Porque se você tem alguma justiça, essa justiça veio da cruz. Foi porque Cristo morreu na cruz para pagar os teus pecados e te reconciliou com Deus o Pai. Então que Deus tenha misericórdia de nós e que nós não sejamos meros religiosos que fazem uma atuação diante de Deus, mas cujo coração está longe de Cristo. Mas que Deus nos dê um coração totalmente de Jesus e que as pessoas vejam em nós a misericórdia de Deus e que nós nos aproximemos de todos para dizer a eles que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que nós digamos ao nosso amigo que está afundado na droga que Jesus pode libertá-lo. Que nós digamos àquela colega de trabalho que está vivendo uma vida prostituída, que se ela se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo Jesus, a vida dela pode ser mudada. Que você diga à sua colega ou seu colega que está se afundando numa vida de homossexualismo, que Cristo pode libertá-lo deste pecado e Deus não o criou para isso, mas Deus o criou para que ele viva conforme a imagem de Deus, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Se nós não somos hipócritas, nós vamos aproximar-nos das pessoas com amor. E elas vão nos ouvir falar do Evangelho do nosso Salvador. Que Deus nos dê um coração cheio de amor, como tem o nosso grande Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a hipocrisia seja vencida em sua vida, irmão. Em nome de Jesus, amém.
Isso é muito, muito, muito sério. Você tem percebido, irmão, a vitória de Jesus em sua vida? Nós não podemos ser hipócritas, não, irmãos. Há mais ou menos um ano atrás, um irmão chegou para mim e compartilhou que, na empresa em que ele trabalhava, ele abriu o seu coração com um irmão em Cristo, que supostamente era um irmão maduro, e o irmão em Cristo usou aquelas informações que ele tinha para comunicar aos seus chefes. E ele foi mandado embora por causa da conduta desse irmão em Cristo, que levava nome de crente e se dizia piedoso. Você pode até fazer teatro de que é crente, mas Deus vê seu coração. Tome cuidado. Nós não somos crentes só aqui na igreja. É no nosso trabalho, é no nosso dia a dia que nós revelamos quem nós somos, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Mas o Senhor continua a dizer para nós que Jesus é vitorioso. E a vitória de Jesus é vitória sobre o diabo. É vitória sobre a hipocrisia. Mas, em último lugar, a vitória de Jesus é a vitória que dá alegria. A vitória de Jesus é vitória que dá alegria. Olhemos para o versículo. Eu li até a primeira metade do 17, na segunda metade, vou ler o versículo 17 todo, ele diz assim: tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Todos comigo a partir de agora. Entretanto, o povo se alegrava. Aleluia! O povo vendo aquela mulher. Imagina, irmão, se você estivesse ali, a irmã encurvada, chegando na igreja assim. E de repente Jesus pregou no culto e falou: irmã, vem aqui na frente. Eu te curo, em meu próprio nome. A mulher direita e dá glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O povo, amado irmão, se alegra, diz o texto. O povo sai saltando de alegria, vendo o que Jesus está fazendo. Quando ele ressuscita, no capítulo 11, o filho da viúva de Naim, a multidão, amado irmão, sai cantando, dizendo: aleluia, Deus visitou o seu povo, glória a Deus. O povo reconhece que Jesus é a própria visitação de Deus. Você se lembra naquele dia que Jesus curou o cego de Jericó, mandou trazê-lo, perguntou o que queria que ele fizesse. Ele disse: Senhor, já enxerguei, tu és o filho de Deus, tu és o filho de Davi, tu podes recuperar minha vista. Jesus diz: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. O homem foi curado, mas mais do que tudo foi salvo pela fé. Ele saiu dando glória a Deus, e a palavra de Deus diz que a multidão dava glória a Deus. Irmão, quando Jesus se manifesta numa vida, quando Jesus se manifesta numa família, quando Jesus se manifesta numa igreja, quando Jesus se manifesta numa região, a alegria do Senhor se manifesta, irmão. A alegria do Senhor inunda os corações. Deus tem me dado, irmãos, uma rotina intensa. Ontem eu cheguei em casa às 9h30 da noite. E quando eu estou em São Paulo, eu estou atendendo os membros da igreja cedo, de tarde e de noite. E aí eu saio um dia, dois, volto e estou na igreja. Hoje, para a glória de Deus, eu vou pregar nos 3 cultos. Mas cheguei em casa, preguei no norte do Rio de Janeiro, Gruçaí. A APECOM alugou um carro, eu fui pregar num evento lá para homens do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Nós tínhamos ali 800 pessoas naquele evento. Eu preguei, viajei ontem o dia inteiro, cheguei em Vitória, só cheguei em casa às 9h30 da noite. Cansado. Mas eu estou aproveitando para ouvir audiobook, estou aproveitando para ouvir a Bíblia, eu boto tudo no áudio e vou ouvindo, vou dirigindo 4, 5 horas, ouvindo, orando, cantando, e vou me preparando enquanto estou na estrada. E aí cheguei hoje cedo aqui. E ontem eu tinha preparado outra mensagem, mas quando eu vinha no carro dirigindo, o senhor fala comigo, me mostra o que o senhor quer que eu pregue no culto de 8h30. O culto de 8h30 é mais rápido, né? Ele começa 8h30, termina 9h20. Então tudo é bem assim. Eu tenho que terminar de pregar até 9h10 para dar tempo do pastor Camargo ministrar a ceia. E Deus me deu uma mensagem ontem em João 3,16, irmão. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Pastor Camargo estava comigo no culto, o presbítero Cleverson também. E eu preguei essa mensagem aqui, eu preguei sobre o incomensurável amor de Deus. Preguei que Ele é soberano, preguei que Ele é generoso e preguei que Ele é benéfico. E conclamei os presentes a se arrependerem dos seus pecados e crerem em Cristo. No final do culto, depois o presbítero Cleverson deu o último aviso, nós estávamos cumprimentando as pessoas à porta, veio uma irmã querida que é do norte do Mato Grosso do Sul, me abraçando, dizendo, pastor, o senhor não me conhece, mas eu fui sua aluna de pregação na Escola Teológica de Pinheiros, e com um moço que estava com ela, que tirou a foto, e de repente esse moço, pastor Camargo, estava ao meu lado, veio me abraçar na porta, e disse, pastor, eu estava indo à classe de catecúmenos, lá onde eu moro. Mas eu gostaria de dizer para o senhor que hoje aqui, essa mensagem para mim, foi um divisor de águas e começou a chorar. Hoje eu recebi Jesus. Hoje aqui, irmão, é para dar um glória a Deus ou não é? Louvado seja Deus, não é? Na porta. Eu saí daqui do culto, eu não consegui nem tomar café da manhã, saí do culto, mandei mensagem para a Cleusa, mandei mensagem para o conselho. Hoje houve salvação nessa casa, louvado seja o nome do Senhor. Que bênção é ver como o Senhor enche a vida de alguém de alegria, a nossa vida. E a Bíblia diz que há alegria nos céus quando um pecador se arrepende. Então, meus queridos irmãos, quando nós virmos o agir de Deus na vida dos nossos irmãos, não vamos ser invejosos, não vamos atirar pedra, não vamos desqualificar. Não, isso aí é só graça de Deus, porque Ele mesmo não vale nada. Você também não. Tudo é graça. Então, se Deus estiver usando o seu irmão, apesar da limitação dele, e ele estiver sendo uma bênção nas mãos de Jesus, você tem que se alegrar. Os fariseus tinham inveja de Jesus. Mateus diz que eles julgaram e mandaram o Senhor Jesus para a cruz por causa da inveja deles, mas o povo se alegrava. Quem é de Deus, irmão, ouve as palavras de Deus. Quem é de Deus se alegra quando o Senhor converte pessoas, se alegra, amados irmãos, quando vê o Espírito Santo soprando sobre a igreja, se alegra quando vê a igreja abençoada. Nós estamos num feriadão, o paulistano viaja, e hoje, graças a Deus, a igreja não está vazia, e nós temos aproximadamente 50 jovens nossos no acampamento, ouvindo a palavra nesse momento. Deus tem derramado graça sobre nós. Só não vai se alegrar com o que Deus está fazendo na Unida alguém que tenha o coração totalmente longe de Jesus, alguém que esteja comprometido só com suas próprias causas e não com o Evangelho de Cristo. Se você está vendo Cristo atuando, se alegre, se regozije, exalte a Deus e cante. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eu não sei, meu querido amigo e irmão, se você tem vivido humilhado pelo diabo em algum aspecto da sua vida. Mas hoje o Senhor mandou dizer para você que Ele já venceu o diabo. E se você se diz crente, mas está vivendo como escravo do diabo, nessa manhã o Senhor quer o arrependimento total do seu coração. Que nessa manhã você diga, Jesus, me perdoa pela maneira como eu estou vivendo. O Senhor me libertou. Eu creio no Senhor e eu vou viver a liberdade que o Senhor me deu. Amém, meu irmão? Eu vivo como quem tomou posse dessa liberdade. Eu vivo para a glória de Deus. Eu não vou viver como escravo do diabo e como escravo do pecado. Se você, meu querido amigo e irmão, se colocou na posição de julgador de outra pessoa, que o Espírito Santo traga arrependimento para o seu coração e que você aprenda com Jesus, que é manso e humilde de coração, para você achar descanso para a sua alma e para que a sua vida não rejeite a outros, mas para que a sua vida abrace e muitos se aproximem de Jesus através de você. E que você, meu querido amigo e irmão, se alegre com o que Deus está fazendo na sua vida, na vida dos seus irmãos, na vida da igreja de Cristo e na vida de outros que estão ao seu lado, que estão sendo abençoados, porque o Senhor Jesus veio para restaurar a alegria nos nossos corações. Que você saia daqui para viver uma vida de plena alegria, porque o Filho de Deus te amou e te libertou dos seus horríveis, feios e tristes pecados. Que a vitória de Jesus se manifeste em sua vida, amém? Que em sua vida haja vitória contra o diabo, vitória contra a hipocrisia, vitória que te dê alegria. Que Deus te faça mais do que vencedor em Cristo Jesus, que te amou. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.